Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio nasceu em Portugal, em Lisboa, em 1195. Uma tradição indica a data de 15 de agosto. Ele era filho do nobre Martino de Buglione e Dona Maria Taveira. Sua casa ficava a poucos metros da catedral. Ele foi batizado com o nome de Fernando. Acima de tudo, pela mediocridade moral, a superficialidade e a corrupção da sociedade, se sentia animada a entrar no mosteiro agostiniano de São Vicente, fora dos muros de Lisboa, para viver o ideal evangélico sem concessões entre os agostinianos. Fernando sentiu-se animado a entrar no mosteiro agostiniano de São Vicente, fora dos muros de Lisboa, para viver o ideal evangélico sem concessões entre os agostinianos. Fernando morou em São Vicente por cerca de 2 anos, então incomodado-se com as visitas contínuas de amigos, pediu para mudar para outro lugar, sempre dentro da ordem agostiniana. Assim, Antônio fez sua primeira grande jornada, cerca de 230 quilômetros, o que separava Lisboa, separando Coimbra, então a capital de Portugal. Tinha 17 anos e chegou em um ambiente onde viveu com uma grande comunidade de cerca de 70 membros, para o curso de 8 anos, de 1212 a 1220. Este foi um ano importante para a formação humana e intelectual do santo, que podia contar com professores talentosos e com uma biblioteca rica e atualizada. Estudos e mudança. Fernando dedicou-se completamente ao estudo das ciências humanas e teológicas. Os anos passados em Santa Cruz de Coimbra deixaram um traço profundo na fisionomia psicológica e no processo existencial do futuro apóstolo. Foi ordenado sacerdote provavelmente no ano de 1220. Em setembro de 1220, Fernando deixa os agostinianos para vestir a túnica grossa e marrom dos franciscanos. Neste momento, abandonou o antigo nome do batismo para se chamar Antônio. Depois de estudar a regra franciscana, partiu para o Marrocos. Porém, após ser cometido por uma enfermidade, teve que retornar à sua terra natal. No caminho de retorno, devido a uma tempestade e vento contrário, o navio foi arrastado para a distante Sicília e permaneceu ali por 2 anos. No dia 8 de maio de 1221, foi para Assis para participar de um dos capítulos da ordem. Era um entre os muitos daquele momento. Quando quase todos os conventuais partiram, Antônio foi notado por Frei Graziano, ministro provincial de Romagna. Sabendo que o jovem frade também era padre, pediu que ele acompanhasse. Seus dias transcorreram em oração, meditação e humilde serviço aos confrades. Durante esse período, o santo amadureceu sua vocação franciscana, aprofundou a experiência missionária interrompida, revigorou o compromisso ascético, refinasse na contemplação. A descoberta do dom. Em setembro de 1222, as ordenações sacerdotais dos religiosos dominicanos e franciscanos foram realizadas em Foril. Antes do grupo de ordenados e a catedral da cidade recebia as ordens sagradas do bispo Alberto, era habitual dirigir um sermão aos candidatos, mas ninguém havia sido escolhido antecipadamente, portanto nenhum dos padres presentes havia se preparado. Quando chegou a hora de falar em público, todos se recusaram a improvisar o sermão. Só o superior de Monte Paulo conhecia bem as habilidades de Antônio. Diante da insistência superior, ele tomou a palavra. À medida que o discurso se desdobrou em um latim retumbante, as expressões tornaram-se mais quentes e mais atraentes, originais e excitantes. Ele revelou mesmo quanto deseja a profunda cultura bíblica, a espiritualidade envolvente. Assim, Santo Antônio começou sua missão de pregador na Romagna. Ele falava com o povo, compartilhando sua existência humilde e atormentada, alternando o compromisso de catequização com o trabalho pacificador. Atendia confissões, confrontando-se pessoalmente ou publicamente com o defensor das heresias. Após o período de Foril, depois de ser convidado pelo superior para pregar na cidade e vilarejo de Magna, no final de 1223, Antônio também foi convidado a ensinar teologia em Bolonha. Por 2 anos ele ensinou a verdade básica da fé ao clero e aos leigos. Começava com a leitura do texto sagrado para chegar à interpretação que desafiava e falava a fé e a vida pública. Santo Antônio é, portanto, o primeiro professor de teologia da ordem franciscana recém-nascida. Foi por ocasião do capítulo geral de 1230 que ocorreu durante a transladação dos restos mortais de Francisco para a nova basílica, erguida em sua honra,
e Frei Antônio de Lisboa foi liberado das posições do governo da ordem, por causa da grande estima que gozava entre os superiores da ordem menor, e ele recebeu o novo papel de pregador geral, com a faculdade de ir livremente onde ele considerasse apropriado, e escolhido com os 6 confrades para representar a ordem do Papa Gregório IX. Pádua. Em Pádua, Antônio fez algumas viagens relativamente curtas. A primeira entre 1229 e 1230, a segunda entre 1230 e 1231, durante o qual ele morreu precocemente. Somados os 2 períodos, chegamos a uns 12 meses máximo. Os sermões antonianos foram considerados como os mais notáveis obras literárias da natureza religiosa, compilada em Pádua durante a Idade Média. De sermão em sermão espalhou-se a fama de que estava acontecendo em Pádua, causando um aumento contínuo de peregrinos. Uma multidão incessante se reunia em torno do seu confessionário. Era impossível enfrentá-los, embora alguns dos irmãos sacerdotes e um série de sacerdotes da cidade tentassem aliviar tal fadiga. Ele só poderia esperar que diminuísse o fluxo dos penitentes ao anoitecer. Alguns voltaram ao sacramento da confissão, declarando que uma aparição os levara à confissão e a mudar sua vida. Morte do santo. No fim da primavera de 1231, Antônio foi acometido de uma doença. Colocado em carroça puxado por bois, ele foi transportado para Pádua, onde pediu permissão para morrer. No entanto, na sétima aldeia, na periferia da cidade, veio a falecer. Ele expirou murmurando: "Eu vejo meu Senhor." Era sexta-feira, 13 de junho. Ele tinha 36 anos de idade. O santo foi sepultado em Pádua, na pequena igreja de Santa Maria Mata Domini, o refúgio espiritual do santo nos períodos de intensa atividade apostólica. No final do funeral festivo, o corpo do santo foi enterrado na pequena igreja do convento franciscano da cidade. Provavelmente não enterrado, mas sim um pouco levantado, para que os devotos, cada vez mais frequentes e numerosos, pudessem ver e tocar o túmulo arca. Um ano depois de sua morte, a fama de muitos prodígios realizados convenceu Gregório IX a queimar as etapas dos processos canônicos e proclamá-lo santo em 30 de maio de 1232, apenas 11 meses depois de sua morte. A Igreja fez justiça à sua doutrina, proclamando em 1946 doutor da Igreja Universal, com o título de doutor evangélicos, sermão sobre a caridade. Bento XVI, citando um pequeno trecho de um dos sermões de Santo Antônio, disse: "A caridade é a alma da fé, torna-se viva, sem amor a fé morre." Sermão Dominicale, Festivo, Mensagem, Pádua, 1979, página 73. Somente uma alma que ora pode progredir na vida espiritual. Este é o objeto privilegiado da pregação de Santo Antônio. Ele conhece bem os defeitos da natureza humana, nossa tendência a cair em pecado. Por isso ele continua, nos incita a lutar contra a inclinação, a ganância, o orgulho, a impureza e a praticar as virtudes da pobreza e da generosidade, humildade, obediência, de castidade e pureza. No início do século XIII, no contexto do renascimento da cidade, do florescimento do comércio, cresceu o número de pessoas insensíveis à necessidade de pobre. Por esta razão, Antônio convida repetidamente os fiéis a pensar na verdadeira riqueza, a do coração, que fazendo bem misericordioso acumula tesouros para o céu. Ó povo rico, então ele exorta: faz amigos, os pobres, os acolhe em seus lares, eles serão os pobres para recebê-lo no tabernáculos eterno, onde há a beleza da paz, a confiança na segurança e o opulento quietude da saciedade eterna. Antônio, na escola de Francisco, sempre coloca Cristo no centro da vida e do pensamento, da ação e da pregação. Esta é outra característica típica da teologia franciscana, o cristocentrismo. Ele contempla de bom grado e convida a contemplar o mistério da humanidade do Senhor, o homem Jesus de modo particular, o mistério da natividade, Deus que se faz criança, entregou-se em nossas mãos, o mistério que desperta sentimento de amor e gratidão para com a bondade divina. Esse texto nos convida à conversão. Conversão insiste numa mudança de vida, uma vida mais de amor, amor pelo outro, porque o amor próprio, esse é muito comum termos. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é princípio, século, amém. E o Jesus, perdoai e vai no fogo do inferno, leva a toda para o céu, socorrer principalmente mais necessidades de misericórdia. Oremos, irmãos, pelas almas do purgatório. Ofereça as intenções das minhas orações para as almas do purgatório.